Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos a nossa irmã Teresa, que vai trazer o tema Há na casa do Pai muitas moradas. É um tema que eu considero importante porque ele vincula as palavras de Jesus às experiências da ciência que confirmam esse universo, esse multiverso que existe e que Deus não teria feito isto sem nenhuma razão. Tem uma razão de ser. E essas moradas são ocupadas pelos espíritos em função de sua evolução, do seu grau de crescimento intelecto e moral, a gradação dos mundos. E nós caminhamos para esses mundos mais elevados, estamos em transição. Então, é um tema muito interessante para que nos debrucemos, prestemos atenção para esse aprendizado. E para fazer a prece inicial, eu peço ao nosso irmão Taua para que o faça. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que estamos tendo, Senhor, de estarmos aqui todos reunidos em Teu nome. Abençoa nossos propósitos, abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, cada um de nós trazendo no fundo da alma um desejo de melhoras, de mudanças espirituais. Abençoa, Jesus, esta casa de oração e trabalho, os trabalhadores que aqui se encontram, e que possamos todos nós aproveitar que os bons espíritos encontrem em nossos corações a terra fértil, para que a tua semente possa brotar em cada um de nós. Assim sendo, em teu nome, em nome de Deus, em nome dos mentores espirituais desta casa, nós devolvemos a palavra ao nosso querido amigo que dirige a reunião da noite de hoje, para que ele possa dar por iniciado em teu santo nome, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então, dando início aos trabalhos da noite, passo a palavra à nossa irmã Teresa para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite a todos. Espero ser útil nessa noite. O nosso tema. O nosso tema é Há muitas moradas na casa de meu pai. Foi tirado do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Ele diz lá, João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Esse diálogo, essa fala foi feita na última ceia, onde Jesus estava com os seus discípulos. E aí, essa palavra, ela dá uma consolação quando ele diz: não se turbe o vosso coração. O que é turbe? É a gente não ficar apreensivo com as adversidades, a gente se tranquilizar, a gente ter fé. Ao mesmo tempo, ele fez um alerta quando ele diz: há muitas moradas na casa do meu pai. E essas moradas vai depender de nós mesmos, do nosso aprendizado que a gente tem do Evangelho, do que Jesus
nos trouxe de ensinamentos. Então, aí ele fala: há muitas moradas na casa do meu pai, para que a gente fique bem ciente de que todos nós vamos para um determinado lugar. E a gente, na continuação, a gente vai ver isso. Quando ele diz: e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. No momento em que nós internalizemos a palavra do Cristo, que ele trouxe para nós, que é. A gente já vem com esse manual, com essa bula de procedimentos, e no momento em que a gente internalizar, aí vem a fala de Paulo, que eu acho que representa isso aí. Paulo de Tarso diz: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, na hora que realmente a gente internalizar esse ensinamento e a gente agir como o Cristo agiria, nós vamos ser Ele. Ele vai estar realmente dentro de nós. Esses dias eu disse para uma colega, a gente ainda não tem o Cristo, a gente sabe que ele vive conosco, mas ele só nos visita, ele não mora ainda. Ela disse: não, Jesus Cristo está no meu coração. Ainda não está, porque nós, com as nossas imperfeições, com as nossas vaidades, com o orgulho, como que eu vejo ainda tanta gente passando necessidade e eu ainda me preocupo em comprar um sapato, me preocupo em comprar uma roupa, ou coisas às vezes que a gente nem precisa, mas que a gente compra. Por quê? A gente ainda está longe dessa perfeição, né? Mas não é para a gente se culpar, é para a gente aprender, né? Então, vamos lá. Na nossa cabeça, o que nos foi ensinado foi que existia céu, né? Jesus veio e disse: há várias moradas. Mas nós aprendemos, a não ser quem já nasceu espírita, né? Mas quem não, aprendeu o quê? Que existe um céu, que as pessoas boazinhas vão para o céu. As que não são boazinhas e que são muito ruins vão para. Tá dando para ver aí? Vão para o inferno. Esses vão passar a vida inteira, não tem mais chance. Uma vez no inferno, eles ficariam no inferno eternamente. Ou, se ainda está na dúvida, o cara nem é tão bom para ir para o céu, nem é tão ruim para ir para o inferno. Ia para onde? Para o purgatório. Então, lá no purgatório, ele passava por provas, por sofrimento, e aí decidiam se ele ia para o céu ou se ele ia para o inferno. Mas se o próprio Cristo disse que na casa do Pai tem várias moradas, é tão pouquinho, só são 3, né? Então, realmente, isso não faz sentido. Porque ninguém é tão bom que vá para o céu, nem é tão ruim que vá para o inferno. E tão inclemente que ia condenar uma pessoa a vida inteira para ficar no inferno, queimando, como diz, né? Queimando lá no inferno a vida inteira. Então, não seria um Deus justo e bom, sábio e tantas outras palavras que a gente nem conhece para descrever se é que pode Deus. E aí vem o Espiritismo, né? Essa doutrina esclarecedora. Lá em Moradias de Luz, de autores diversos, essa fala em especial é de Emmanuel. Ele diz: certa vez disse o Divino Mestre: existem muitas moradas na casa de meu Pai. Certamente Jesus se referia à imensidão do universo e às residências do homem. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido mais alto. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos próprios pensamentos,
Esse grifo aí em vermelho foi meu, tá? Só para chamar a atenção. Sem dúvida, encontramos amigos dos mais diversos matizes em toda parte, desde os palácios e mansões aos barracos e jossas, em que as criaturas partilham da riqueza e da penúria conhecidas no mundo. É razoável, porém, ponderar que os chamados ricos e pobres residem mentalmente, vê que ele falou em pensamento, agora mentalmente, no contexto das ideias que alimentam diante da vida. Vemos os portadores de patrimônio de ordem superior, mantendo-se nas edificações as linhas e particularidades lhe revelam a altura social e as prendas do reconforto. E notamos a multiplicidade das provações dos que se acham retidos nas mais atribuladas condições da existência. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental, vê que tudo fala em pensamento, mente, dos pensamentos que irradia. Na criação do Supremo Pai, existem muitas moradas e compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmos e cárceres de ódio, a impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. Vou só repetir porque eu me engasguei. Não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, a impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. Então, nós vivemos ainda no egoísmo, no orgulho, no ódio. Então, falando para os meus irmãos encarnados e desencarnados, que o ódio não nos leva a lugar nenhum. Há pessoas que vivem a vida remoendo aquele ódio, aquele rancor de outras pessoas que lhe fizeram mal. Então, aproveitando aí, nós, como dialogadores, nós conversamos com os irmãos desencarnados através dos médiuns e muitos, a maioria, uma grande maioria, são pessoas, irmãos, que têm ódios da pessoa a quem ela está junto, porque aquela pessoa lhe fez algum mal, e aí a gente se achando muito santinho e muito bonzinho, a gente nunca fez nada de mal, né? Só que a gente, em algum momento, a gente fez. E aquela pessoa, às vezes, que é um ente querido e amado, de repente a gente faz um mal, aquela pessoa interpreta que foi uma coisa que fez mal, e muitas vezes sim, fez mal sim, e vai ficar nos perseguindo. E aí chamam, às vezes, em outras religiões, de demônio. Não é nada de demônio. É um irmão, é um amigo, é um marido que está com raiva porque desencarnou e não entendeu ainda, aí diz que a mulher está com outro. Então, são diversas situações. Então, a gente ainda está ligado nessas gaiolas, porque o que a gente está sentindo aqui, a gente leva para o outro lado. Quando a gente perde esse corpinho maravilhoso, a gente leva para o outro lado tudo aquilo que a gente pensa e que a gente sente. E aí tem uma coisa que eu quero me pegar aqui, que todo mundo bote um pouquinho na cabeça para a gente andar com isso aí. A gente vai andar de acordo com essa afirmação de Emmanuel. Cumpre-nos, assim, reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Então, tem muitas pessoas que dizem que a gente é o que a gente pensa. Eu escutei por esses dias uma palestra, um podcast, essas coisas que a gente vê no YouTube, e César Romão, ele escreveu Sementes de Deus, é um best-seller. E ele disse o seguinte: nós não devemos cristalizar essa coisa de dizer nós somos o que pensamos.
Porque o pensamento é uma coisa que ele muda, é mutável. Então, se eu fico pensando, eu penso uma coisa ruim, aí de repente eu sou o que eu penso, aí eu vou ser uma pessoa ruim. Não é assim. Nós somos o que a nossa consciência, o registro que tem lá na nossa consciência, que é a centelha divina. O pensamento, muitas vezes, nem é nosso. Nós somos o tempo todo, nós sofremos interferências o tempo todo dos nossos irmãos desencarnados. Então, nós não somos o que pensamos, nós moramos no que pensamos. E nos classificamos por aquilo que a gente faz. Então, baseado nessa afirmativa, aí a gente vai ver qual a morada que a gente vai, no momento do desencarne, vamos ver com que a gente se identifica. Então, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, tem tudo a ver com o nosso adiantamento. A casa do Pai é o universo. Então, a gente tanto pode pensar em termos de universo, que dizem que tem bilhões, trilhões de galáxias, e cada galáxia tem suas estrelas, e imagina, não dá nem para fazer a conta. Nós podemos pensar no nosso, o que está circunscrito a nós, que é esse mundo que a gente vive, e a gente pode pensar no nosso mundo interior. Então, no momento em que diz que a gente vai chegar o momento da gente separar o joio do trigo, será que não é o joio do trigo que está dentro da gente? O joio são as nossas imperfeições e o trigo são as nossas qualidades, as nossas virtudes. A gente deve tentar se esforçar para minimizar cada vez mais as nossas imperfeições. E aí, dependendo daquilo lá, onde é que a gente mora, né? Dependendo do que a gente pensa, onde é que a gente mora e o que a gente faz, como que a gente se classifica. Então, a gente tem aí, na erraticidade é o intervalo de tempo, vamos dizer que o nome seja tempo, entre uma encarnação e outra encarnação. Ou seja, quando a gente desencarna, o que é que a gente fica fazendo? A gente vai estar na erraticidade. E aí nós temos o estado venturoso ou desgraçado. E aí, ou a gente pode ser feliz dentro das nossas limitações de felicidade, porque felicidade mesmo, a gente só vai ter um dia quando a gente virar um espírito crístico. Quer dizer, vai demorar um pouquinho, mas a gente chega. Então, a nossa felicidade, qual é? A gente encontrar com outras pessoas amigas, estudar, trabalhar. Isso a gente vai fazer na erraticidade. Vamos aprender novamente, vamos nos reprogramar para a próxima vinda em uma casa, em uma nova morada. E uma vez eu fui dizer para a colega, ela estava lá se queixando, que estava trabalhando muito, ela disse, mas eu só fico feliz com uma coisa, porque quando eu morrer, eu sei que eu vou descansar. Aí eu, sem querer, disse assim, pior é que não. A gente vai trabalhar. Aí ela passou um bocado de tempo sem falar comigo, porque eu estraguei o plano dela de ficar descansando, né? E aí, graças a Deus, imagina, ficar sem fazer nada, deve ser muito sem graça. Ou a gente pode ficar num estado de sofrimento. Isso tudo vai depender daquela frase lá que ele disse, que a gente mora no que a gente pensa e a gente se classifica pelo que a gente faz. Essa questão da erraticidade, quem quiser aprender mais, é lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, explica tudo direitinho sobre erraticidade. E aí, baseado naquela frase que eu falei, que a gente mora no que a gente pensa
e a gente se classifica no que a gente faz, aí a gente fica pensando. Tem pessoas que só pensam em trabalho, em dinheiro. Trabalho bom, né? Mas não é aquele trabalho, aquela escravidão. Só pensam em coisas materiais. Então, é dinheiro, é carro, é ouro, é roupa, é casa, só coisas materiais. As pessoas não dedicam um tempo para a família, para se divertir, para um irmão que está precisando só de um ouvido. Não, não tenho tempo para isso, é só material. E a gente fica pensando, essa pessoa mora onde? Exatamente aí no que ela está pensando. No momento em que veio a pandemia, que todo mundo deu uma parada, aí você começou a pensar na família, porque eu queria ver minha mãe, porque eu queria ver meu pai. Eu cansei de ver isso com colegas que disseram, eita, a minha mãe é meio chatinha, mas eu tô com saudade dela, né? Aí você pensou nisso na marra. Aí depois que passa, aí todo mundo esquece tudo, né? Então, o que é que a gente está pensando? Isso, gente, é o que vai definir a nossa nova morada. As culpas, pessoas que não se perdoam, passam a vida inteira, errou. Todo mundo erra. O que é que a gente faz? Se a gente tem, eu errei aqui com o Luiz, aí eu vou lá, peço desculpa, Luiz, o que é que eu posso fazer para aliviar esse erro? Mas vamos dizer que eu não veja mais ele, eu posso ajudar, tal. Então, eu vou, é como se fosse assim, eu consertar um erro, tentar remediar, ajudando outra pessoa. Isso aí, Divaldo Franco sempre diz. Então, você, e na literatura espírita, você pode, você não, na hora, você não tinha maturidade naquele momento para saber que você precisava ajudar uma pessoa. Mas depois que você desperta, você diz, poxa, eu não ajudei. Aí vai ficar remoendo? Não, vai e sai em busca de ajudar outras pessoas. E isso vai ser bom para você. E o auto-perdão. A gente deve se auto-perdoar. Eu errei. Estou arrependido. Não vou mais errar, né? Jesus disse o quê? A Maria Madalena, vais e não peques mais, né? Pelo menos aquele mesmo erro a gente não peca, né? A gente faz outra besteira, mas tudo bem. Os remorsos, né? Que a gente fica remoendo aqueles remorsos. Aí gasta energia com coisas que não vão nos trazer benefícios. Os pesares sem consolação. Então, a pessoa desencarna e a família que fica aqui fica o tempo todo desconsolada. A gente sente, sente. Eu já perdi inúmeras pessoas da minha família, amigos, todos. Mas a gente sabe que isso é uma passagem e que não faz bem a ninguém a gente ficar chamando por aquela pessoa, chorando a vida inteira por aquela pessoa. Então, isso é um pesar que infindável. Você pode destinar a tua energia para fazer uma prece por aquela pessoa e viver a sua vida. Pessoas que carregam o mundo nas costas, são centralizadoras, tanto no trabalho como na família. Aí, quando desencarna, aí vem aperreado, sufocado, porque meu filho não quer mais me ouvir. Ele é tão apegado à matéria que ele nem saiu daqui. Aqui não é mais o nosso canto. A gente vai ter colônias onde a gente vai fazer tudo aquilo que eu falei: estudar, trabalhar, se distrair um pouco. Também tem isso. Mas as pessoas não conseguem nem se desligar daqui da matéria, porque elas sempre ficam ligadas àquele apego, né? O apego à família é interessante, a gente viver junto com a nossa família, mas não apegar, ele tem que viver junto de mim, não pode afastar de mim, eu é que tenho que dizer o que é que ele faz, o que é que ele não deixa de fazer. É uma obsessão de encarnado para encarnado, né, Paulo? E aí, os vícios também nos colocam
ligados à matéria. Então, o vício do álcool, das drogas, do qualquer tipo de vício, a compulsão pelo sexo, a compulsão pela comida, qualquer coisa que seja exagerada, ela nos faz, nos apega à matéria. Então, quando desencarna, vai levar essa mesma coisa. E aí, vamos dizer que eu seja uma pessoa que eu gosto muito de beber. Quando eu desencarno, para onde é que eu vou? Para junto de uma pessoa que gosta de beber. Aí, eita, Tereza, quer dizer que a alminha lá do outro mundo, ela tem um copinho, aí bota um trago aí para... Não, ela fica solvendo aqueles fluidos. E aí, muitas vezes, você sente um irmão junto de você e pensa que não, é um obsessor. Não, é simplesmente ele está curtindo a mesma coisa que você, porque ele vibra no mesmo sentimento, nos mesmos gostos que a gente. E aí ele diz lá, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, porque vão sofrer tanto quanto sofrem aqui na Terra, porque estão no local errado, ainda estão apegados à matéria. E quando a gente desencarna, a matéria fica lá na cova. E nós voltamos a ser livres, espíritos livres, para outros pensamentos, outras oportunidades. Os sofrimentos morais, né? A desonestidade, aquela coisa da gente querer usar o outro como escada. As traições, e todo mundo só pensa que traição é o marido que traiu a mulher, só pensa no sexo. Não é só isso. As traições de nós mesmos com nós mesmos. Muitas vezes eu estou querendo ser o que o outro quer que eu seja. Então, vou fazer as bobagens que os outros querem que eu faça. Eu não sou eu mesma. Eu sou as outras pessoas. Isso é uma traição para mim mesma, porque eu só estou me prejudicando. Então, os sofrimentos também nos arrastam para uma morada que não é boa. Lá no mundo maior, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, ele diz: o que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizado por nós mesmos, amurados no egoísmo feroz, não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Então, às vezes, a gente precisa ajudar uma pessoa ou participar de alguma coisa que seja em benefício da comunidade, mas eu digo, eu vou perder meu tempo, eu só vivo uma vida só. Eu não, eu vou curtir. Tem gente que vive dizendo assim, eu vivo como se não houvesse o amanhã. Essas pessoas que dizem isso, é preciso muita oração por elas, porque quando elas abandonam esse corpinho, aí o bicho pega. Porque realmente nós estamos num planeta que a gente vai ver aqui de provas e expiações. Ninguém veio aqui para brincar. É para você ficar sério e o tempo todo. Não, a gente deve sorrir, a gente deve se divertir. Agora, a gente deve ver que tipo de diversão que eu vou ter. Não é para você ficar trabalhando, não. Peraí, eu vou o tempo todo ajudar o irmão. Não, você também tem direito a trabalhar. Até mesmo porque do outro lado tem um período de descanso, de repouso. E aí, qual o caminho que eu vou tomar para essa nova morada? Existe o caminho, tá dando para ver? Existe o caminho mais sofrido, o caminho onde tem perseguições, sofrimento, angústia, choro.
perturbação. E existe aquele caminho onde a gente é mais feliz, onde a gente vai ter menos dessas coisas que a gente vive aqui na Terra. Aí é isso que a gente traz para você pensar. Como eu moro no que eu penso, qual a minha nova morada? Como que a gente faz para a gente melhorar isso tudo e escolher uma nova morada? Trabalhar a renovação dos sentimentos, das atitudes, dos pensamentos. Isso vai nos conduzir a uma nova morada. E o que é isso? Eu botei bem pequenininho ali, mas é uma filinha, tá, gente? Não é para vocês lerem, é para eu me lembrar do que eu vou dizer. Aí ali tem escrito autoconhecimento. Aquela velha reforma íntima que tanto aqui se fala. Se eu chegar para um arquiteto e disser, olha, eu quero que você dê uma reformada na minha casa. Aí ele vai dizer, eu vou dar uma olhadinha na tua casa. Aí eu digo, não, lá você não vai poder entrar. Ele diz, então me dê a planta baixa. Eu digo, eu também não tenho. E aí, como é que ele vai reformar? Ele não conhece. Então, como que a gente vai se reformar se a gente se a gente não se conhece? É preciso eu me conhecer, achar que eu sou uma flor de formosura e reconhecer quais os meus defeitos que precisam ser minimizados e quais as minhas virtudes. Se a gente procurar ver 3 de cada um, já é de bom tamanho. Pega os piores. Mas é preciso que a gente reconheça aquela imperfeição em nós. Se a gente não conhecer, se eu não reconhecer que eu sou uma pessoa que tem uma ira terrível, como que eu vou amansar isso? Como que eu vou trabalhar isso? Se eu não consigo trabalhar só, tem psicólogo, psiquiatra. E aí o povo diz, psiquiatra é para quem é doido. É não, é para não ficar doido. Então, eu mesmo já fiz tratamento psiquiátrico e psicológico. Estou aqui ótimo. Precisando melhorar ainda mais, né? Mas quando a gente não consegue sozinho, a gente procura uma ajuda, porque Deus colocou o quê? Os dons, né? Cada um tem seu dom, tem médico de tudo que é coisa, tem médico para ver um dedo, para ver a mão, para ver o pé, tem médico para tudo. Então, a gente precisa se reconhecer. Isso tem que ser rápido, gente. Para a gente renovar os nossos sentimentos, as nossas atitudes e os nossos pensamentos, é preciso se conhecer e dizer o que é que está ruim em mim. Não, peraí, o que é que eu vou fazer para melhorar isso aí? Entendeu? Desvincular o nosso coração das antigas paixões, dos vícios e das ilusões. Se iludir, tem gente que passa a vida inteira achando que não vai desencarnar nunca. Isso é uma ilusão. Achar que deve ser como o outro quer que a gente seja é outra ilusão. Que dinheiro é que traz felicidade é outra ilusão. Os vícios, se a gente não se desvincula dos vícios, é a nossa nova morada, que a gente não vai ser nova, vai ser a velha morada. A gente vai do mesmo jeitinho, exatamente como está aqui, ou pior. Então, muitas vezes é isso. Eu mesma já me peguei nisso. Eu disse, mas meu Deus, por que que eu não vou com aquele cara ali? Aí eu parei para pensar, eu disse, eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que melhorar como pessoa. E aí eu pensei, já sei, aquele alvoroço dele é o mesmo alvoroço meu. E eu não gosto disso em mim. E aí eu entendi, o que eu não gostava não era dele, era de mim mesma. E aí como que eu vou melhorar isso? Né? Com meditação, me controlando mais. É o mesmo alvoroço meu. Então, ser a farmácia do outro, gente, é levar coisas boas para o outro. Não prolongar conversas que não são produtivas. Levar a palavra do Cristo. Jesus, eu tenho que correr. Entender que cada um está num patamar de evolução.
ser benevolente, indulgente, resiliente. Se a pessoa está lá obstinada no mal, eu vou entender que é porque ela ainda não entendeu o que é o mal. Não, mas ele sabe o que está fazendo. Sabe não, porque se ele soubesse, não o faria. Porque o mal só vai trazer sofrimento. A pessoa está lá obstinada no mal. Então, ainda a gente está tudo na mesma casa, mas existem uns que estão num patamarzinho mais elevado. Feito numa escola, numa mesma sala de aula, tem uns que têm uma elevação de entendimento maior, outros não. O que o que tem entendimento maior vai passar para o outro o seu conhecimento para ajudar. O objetivo é esse. Mata o mal em ti, que o mal do mundo não te atingirá. Isso é desse hindu, que é filósofo e era professor, Jiddu Krishnamurti. Se eu pronunciei errado, desculpa, mas esse cara disse realmente uma coisa muito interessante, né? E qual é o mal em nós? São as nossas imperfeições. A gente pode não conseguir derrubá-las todas, mas a gente pode minimizá-las e aproveitar nossas virtudes, porque tem gente que diz assim: "Ah, mas eu não faço mal a ninguém", mas e tu faz o bem? Jesus, o carpinteiro espiritual, veio nos mostrar como se faz uma reforma para obtermos uma casa, uma nova morada. Ele foi quem nos ensinou tudo. E Jesus disse: céus e terras passarão, mas minhas palavras não. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 35. Tudo passa, menos a palavra do Cristo. E aí, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Essas pessoas que estão trabalhando a casa mental delas para as virtudes, para o amor, para a caridade. Aí a gente vê, dependendo disso tudo que a gente já disse, que a gente mora no que a gente pensa e a gente se classifica pelo que a gente faz. Existem diferentes categorias de mundos. Então, pelo grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes, e vai pelo estado e a destinação. Como é que a gente está e qual a destinação? O cara vai precisar de quê? De um mundo mais sério, Deus manda cada um para um mundo dependendo da sua necessidade. Classificação dos mundos. Mundos primitivos, que são as nossas primeiras encarnações. Os mundos de prova e expiação, estamos nele, tá? É um mundo onde o mal ainda se sobrepõe, ainda predomina. Os mundos regeneradores, que é esse o nosso sonho de consumo, é onde a gente retira forças para novas provas e expiações, repousamos das fadigas da alma. O mundo regenerador é a transição entre o mundo de expiação e os mundos felizes. Os mundos felizes, o bem se sobrepõe ao mal. O mal ainda existe, mas quando ele acontece, ele se torna um escândalo, diferente daqui, que é uma coisa natural, né? E os mundos celestiais ou divinos, onde o bem reina soberanamente. Esse é o que a gente um dia chega lá. Os espíritos não estão ligados indefinitivamente a um mundo e não cumprem todas as tarefas e todas as fases em um só mundo. Passam por várias fases até atingirem o estado do espírito puro. Poderemos ficar estagnados ou prolongarmos o tempo no mundo infeliz, ou ainda sermos relegados para um mundo mais infeliz, quando somos obstinados no mal. Então, se vocês não acreditam, ainda existem mundos ainda mais infelizes do que a Terra. E a gente pode ir para lá a depender do que a gente pensa e do que a gente faz.
A terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para um hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem para os hospitais e as casas de correção se podem ter lugares de deleite. Então, no hospital, a pessoa sofre. Numa casa de correção, a pessoa sofre. Ora, assim como numa cidade, a população se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Ela não se encontra. Fazem na terra não está a humanidade inteira. Desculpa. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira, só está um pouquinho de gente. E do mesmo modo que do hospital sai e se curam, e das prisões, que quando se cumpre as penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Nos mundos inferiores, porque assim, não existe só um mundo inferior, existem vários. Assim como existem mundos que são quase a mesma coisa da Terra. No mundo inferior, as pessoas são como crianças, aquela coisa que eu falei, eles não sabem ainda o que é o erro. Mas Deus não os abandona. Nos mundos superiores, nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é assim, é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Nada de materialidade, nada das necessidades, doenças e deteriorizações, percepções mais aguçadas, sentidos mais delicados, locomoção rápida e deslizam sobre o solo. Vê que muitos de nós temos até dificuldade em andar. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam como com o fulgor que os pintores hão figurado no limbo ou auréolas dos santos. A gente tem uma auréola, né? Tem todo aqui um halo, que tem outros que chamam assim, que dependendo do nosso grau de adiantamento, ele é menorzinho ou enorme. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição, longe de causar pavor. É considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida do porvir. Quer dizer, lá quando a gente estiver nesses mundos felizes, a gente não vai se preocupando com o que é que vai acontecer depois. Porque a gente sabe que a gente está bom, tá de bem, né? Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conhecida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura levar-se diante do outro, e sim ajudá-lo, socorrê-lo, assim se aperfeiçoando e ajudando o próximo. Os mundos felizes não são privilegiados, tá? Deus faz tudo igual, dá as mesmas condições. Se um começou no maternalzinho, o outro também vai começar no maternalzinho. Na progressão dos mundos, o progresso é a lei, tanto para animados como inanimados. Eu estou nesse corpo agora, mas daqui a pouco eu vou estar em outro corpo. Eu saio de um corpo, vou estar em outro corpo, com a outra programação. É a lei do progresso. Até a própria destruição é para o progresso. A gente, às vezes, não tem ainda capacidade para entender. E aí, finalmente.
Bom, gente, desculpa, eu dei uma carreirinha. Eu espero ter sido entendida, mas eu vou ler a renovação física do livro Morada de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Presta bem atenção, isso é muito bacana. Não aguardes novo corpo físico, a fim de entender a obra do vosso aperfeiçoamento espiritual. Há criaturas que, a pretexto de encontrarem o infinito do templo, o templo é o nosso corpo, eternizam erros infindáveis, mergulhando-se na ociosidade mental, que é sempre a detenção do purgatório regenerador. A ociosidade e a preguiça são coisas terríveis. Dai, antes de tudo, nova forma aos pensamentos, mais uma vez. Ponde a simpatia, onde surpreendes a aversão. Criai as flores do amor sobre os charcos do ódio. Sustentai o lume da esperança, além do gelo do desalento. Guardai-vos no trabalho digno e edificante contra as sugestões do cansaço e da preguiça. Fixai o sol da verdade acima dos nevoeiros da mentira. A mentira é terrível. Você inventa uma mentira, você tem que inventar uma mentira para cobrir aquela mentira, para comer. Não, tem uma hora que você se perde na mentira. Acomodemo-nos com o ensinamento da realidade, esquecendo a fantasia. A renovação do nosso espírito para a vida mais alta depende de nós mesmos. Não espere que o centro espírita vai fazer de você, ele vai lhe dar uma nova morada. Não, ele vai lhe mostrar o caminho através do evangelho, da evangelização, mas a responsabilidade é nossa. Mais alta depende de nós mesmos. Depende de nós mesmos, da nossa capacidade de assimilação do bem. Adaptemo-nos hoje aos padrões do Cristo, impondo à nossa alma os característicos do divino modelo, e amanhã encontraremos mais elevado degrau nas experiências de acesso à comunhão com o Senhor. Eu achei isso lindo. É no livro Moradias de Luz, tá? Quem quiser ler, ele é muito bacana. Então, gente, muita paz. Desejo a vocês bons pensamentos, o autoconhecimento, e eu espero ter sido útil. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Então, gente, muita paz. Obrigado, Tereza, pela bela mensagem de orientação, de esclarecimento. E se deduz que nós somos os arquitetos das nossas moradas, a partir do campo mental. O que nós construímos é o que nós realizamos. E são atividades, tarefas que a gente não terceiriza. Tem que ser nossa. O progresso é individual. E tem uma pergunta, não me lembro se é no Livro dos Espíritos, como os espíritos puros são felizes pelo bem que podem fazer. Algo assim. De forma que praticar o bem nunca fará mal a ninguém. Então, para concluir os trabalhos da noite, na primeira fase, eu pediria ao nosso irmão Paulo Cartagena para fazer a prece de agradecimento. Boa noite, queridos irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, governador espiritual do nosso planeta, benfeitores, amigos espirituais. Só temos a agradecer por essa aula maravilhosa, que possamos, né, ter absorvido o melhor dessas informações que foram aqui colocadas, para que a gente possa refletir em cima desse conhecimento e entender o contexto da vida, né, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos, de onde viemos, e como podemos construir moradas mais saudáveis na nossa casa mental, né? Então, só temos a agradecer por essas informações tão preciosas, pela assistência que foi prestada pela equipe espiritual à nossa irmã Tereza, pela psicosfera de paz, de harmonia, de união, de entendimento, de alegria, né? E que possamos ter inúmeras oportunidades como essa.
Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e devolvemos a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães para que o mesmo possa encaminhar para a finalização da primeira parte do nosso trabalho na noite de hoje. Em muita paz. Que assim seja. Então, meus irmãos, os que estão sob tratamento, mantenham-se harmonizados em prece, em silêncio, para serem beneficiados com o passe. Uma boa noite e muita paz.